Vale a pena ou não você fazer um empréstimo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Você talvez um profissional liberal ou você até mesmo empresário, porque às vezes você fala, poxa, eu tô numa situação muito complexa, eu não sei o que eu faço, vou fazer um empréstimo literalmente para dar uma acalmada. Mas o empréstimo hoje é um grande problema na vida de muitas pessoas. Por quê? Hoje um empréstimo, para você ter noção, ele tá com 7,5% ao mês de juros. Se você fazer isso vezes 12, você tem 90% de juros. Você ter uma média de 90% de juros ao mês, por exemplo, você emprestou 100 mil reais, você vai pagar 190 mil. E aí, Thales, o que eu faço? Empréstimo não é a solução dos seus problemas. Fala comigo você na sua casa, o empréstimo não é a solução do problema. E eu vejo muitas pessoas achando que é. O empréstimo nada mais, nada menos é o quê? É literalmente você pôr um durex em um vazamento. Uma hora vai sair e vai continuar o vazamento do mesmo jeito. O objetivo de empréstimo é o quê? É escala. É quando você decide escalar em alguma área da sua vida. De repente, você é uma pessoa, poxa, eu sou um profissional liberal, decidi literalmente abrir minha empresa. É o momento certo de você fazer um empréstimo. Ou, por exemplo, eu sou empresário e eu quero fazer a escala da minha empresa que ela está indo muito bem. É o momento certo de você fazer um empréstimo. Agora, quando você está, por exemplo, poxa, Thales, eu estou devendo muito, eu estou com muito problema financeiro. Às vezes, seu problema financeiro é o quê? Você está lá com o fornecedor atrasado, você está com o fornecedor, às vezes o que acontece? Você está com o aluguel atrasado, que é um outro item também que você sempre pode se atrapalhar. Thales, o que eu faço? Eu vou fazer um empréstimo e vou pagar isso aqui? Não é, de repente você é uma pessoa que você paga aí, você tem que pegar um fornecedor e pagar 50 mil reais pro fornecedor. E tem que pagar um aluguel, você tem 2 aluguéis atrasados, você vai pagar 20 mil reais de aluguel atrasado. Cada mês é 10 mil. E aí, eu vou lá e vou fazer 100 mil de empréstimo. Beleza. Vai te sobrar 30 mil. Certo? Só que acontece o quê? Vai sobrar esses 30 mil, só que no próximo mês o que vai acontecer? Você vai ter o aluguel e você vai ter o fornecedor e mais o empréstimo com 7,5% ao mês de juros. Empresário ou profissional liberal, isso vai ser um grande problema para você. Então, primeira coisa que você precisa entender. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vou colocar o mesmo fornecedor e o aluguel, tá? Fornecedor e o aluguel. O que você vai fazer nesse ponto aqui? Você vai entender, conversar primeiramente, eu vou conversar com o meu fornecedor. Você vai explicar para ele, você vai renegociar a dívida. Antes mesmo de você fazer o seu empréstimo, você vai renegociar essa dívida. Você vai entrar em contato com o seu fornecedor e vai pedir um prazo para você voltar a pagar. Por quê? Tudo que você precisa fazer nesse tempo é acumular um capital de giro novamente para voltar a ter vida na empresa. Você já viu um ditado que todo mundo fala em que o rico fica cada vez rico e o pobre fica cada vez mais pobre? Isso é uma verdade. Então o que acontece? Quando você tem um capital de giro é muito mais fácil você trabalhar. Agora, quando você trabalha sem dinheiro nenhum na empresa, é muito difícil sobreviver. A água literalmente ela bate aqui. Então o que você vai fazer agora, empresário? O momento certo. Não coloque literalmente dinheiro aonde tem vazamento. Coloque dinheiro aonde você já renegociou. Thales, renegociou o fornecedor, renegociou o aluguel agora. Pedi pelo menos aí, ó, 2 meses para cada um. Você pediu 2 meses pro fornecedor e conseguiu 3 meses aí do aluguel. Para você jogar o aluguel, você pode falar com ele para jogar no final do contrato seu ou em parcelando isso aí após 3 meses para você. Por quê? A partir do momento que você conseguiu ganhar esse tempo com o seu fornecedor e a pessoa que você está pagando aluguel por mês, é muito mais fácil você fazer uma nova projeção na sua empresa, entendeu? Então assim, hoje infelizmente, pela falta de conhecimento, o empresário ele trabalha sem projeção. Ele não consegue se projetar para o futuro. Às vezes, você é uma pessoa que você tem uma empresa, você fecha um contrato maior, daqui 2 meses resolve todos os seus problemas. Então lembra de uma coisa, tudo que você, empresário, precisa fazer nesse cenário, todo que eu falei com você de empréstimo, em geral, é ganhar tempo. Lembra de uma coisa, empresário, empréstimo é para alavancagem da sua empresa. Ele não serve para você fazer o quê? Tampar um buraco, porque senão vai continuar do mesmo jeito. E esses conteúdos você consegue aprender aqui no MDG, em Alphaville, o método Destravar da Gestão. Toda última e segunda terça do mês, a gente tem esse evento aqui e a gente literalmente auxilia empresários. Aqui foi um pequeno teste que eu fiz com vocês, mas eu tenho certeza, se você pegar uma DRE e pegar todos os seus custos, todas as suas despesas, a sua empresa consegue ter um grande resultado e você sai dessa loucura de empréstimo e para de formar bolha. Existem 2 tipos de dívida, o custo e a despesa. Talvez você não saiba qual é a diferença de custo e despesa.
Custo é tudo que te traz retorno, já despesa não. E o empréstimo é a mesma coisa, existe o empréstimo que é um custo e o empréstimo que é literalmente uma despesa para sua empresa. E às vezes as pessoas elas não utilizam isso de uma maneira mais inteligente. Por exemplo, Thales, o que seria o empréstimo que me traz custo? Vamos lá. O que seria o custo? O custo, por exemplo, Thales, olha, eu vou fazer uma exportação. Uma exportação é um custo para você. Por quê? A exportação, se você falar, vou fazer um empréstimo para fazer exportação, é um produto que você vai trazer para você poder vender e fazer um recurso. Então, custo é tudo que você vai produzir para gerar recurso. Fala comigo aí, ó. Custo é tudo que eu produzo para trazer recurso. Outra coisa, vamos pensar, Thales, quero fazer empréstimo para comprar uma empresa, tá? Vamos colocar aqui, ó, comprar uma empresa. Mesma coisa. Por quê? Porque essa empresa, teoricamente, se você fazer uma boa avaliação nela, que você precisa fazer uma boa avaliação na empresa, o que acaba acontecendo? Se avaliou, você vê que é uma boa empresa, ok, vou fazer um empréstimo para trazer essa empresa. Você já inclui esse empréstimo sim para trazer para você. Então é algo muito bom para você fazer. Ou, por exemplo, Thales, eu quero investir em estoque. Vou investir em estoque porque tem um bom preço para eu comprar do meu fornecedor. Ok. Beleza, a empresa tem dívida ou não? Não tem? Ok. Então, estoque também é o quê? É um custo muito bom nesse empréstimo. Thales, e o que é despesa? Que é uma dívida que não é, um empréstimo que não é inteligente. O que é um empréstimo que não é inteligente? É aquele empréstimo que você compra, você contrata ele, só que acaba acontecendo o quê? O que você vai pagar para ele, o prejuízo para você é mais alto no final. Porque vai continuar a bolha. Então o que é a despesa, por exemplo? Você pagar essas dívidas todas. Eu tô lá endividado lá pra caramba. Poxa, Thales, eu tô com um processo trabalhista. Vamos colocar aqui, ó, processo trabalhista. Eu quero fazer um empréstimo para pagar o processo trabalhista. Não faça isso, entendeu? Por que eu falo para você não fazer isso? Porque o processo trabalhista você pode ir na justiça e negociar de acordo com o que você pode pagar. Agora, se você for lá e limpar aquele dinheiro, fazer um empréstimo, pagar todo o processo trabalhista, no final o molho vai sair mais caro que o peixe. E os empresários, eles não têm essa sensibilidade, empresário. Por que você não tem muitas vezes? Você é uma pessoa que você fica muito afobada. Não, tem gente que não sabe viver com dívida. Dívida, existe a dívida inteligente e a dívida burra. A dívida burra é aquela dívida que te leva pro caos, que te leva literalmente pro buraco. Mas a dívida inteligente é a dívida que vai te alavancar, vai fazer você crescer. E empresário multimilionário não tem problema em literalmente em dever. Se você tem essa crença hoje de dever, de falar, poxa, Thales, eu vou dever, é muito ruim, você não consegue crescer, gente. Infelizmente, com o país que a gente tem, com juros só aumentando, infelizmente, se você não fizer algumas jogadas, você não consegue fazer a sua empresa crescer. Então, esse vídeo ele tem a finalidade do quê? De ajudar, de auxiliar você, empresário, a não contratar empréstimos que literalmente vão atrapalhar a sua empresa de crescer. Às vezes você fala assim, poxa, eu vou fazer um empréstimo, mas faz um empréstimo meio com falta de inteligência. E o que acaba acontecendo? Se torna bolha. Entendeu? Lembra de uma coisa, o banco não é seu sócio. O problema dos empresários é achar que o banco é seu sócio. Ele vai te ajudar, ele não é. A única coisa que o banco quer é tornar você um refém dele. Ele coloca uma arma na sua cara sem você perceber. O banco, ele só quer seus juros. Ele não quer que você pague o empréstimo. Por isso que muitas vezes o banco ele faz grandes negociações. Então, para você fazer um empréstimo inteligente, não um empréstimo literalmente burro, o que acaba acontecendo? Você tem que estudar as taxas. Você tem que ver que se seu investimento é maior que o seu ROI. O empréstimo lembra de uma coisa, o seu investimento tem que ser maior que o seu ROI. Entendeu? Por quê? O que acaba acontecendo? Por exemplo, eu tive um cliente meu que ele tinha capital de giro no caixa, porém a gente viu a taxa do banco, eu falei para ele, não vamos pegar o dinheiro que você tem hoje, vamos pegar um dinheiro emprestado para a gente montar uma nova loja. Moral da história, deu super certo porque os juros estava legal. Então tudo isso você precisa analisar. E outra coisa, você é um empresário, não tome decisão por precipitação, às vezes você é muito precipitado. O banco, a gerente liga, fulano de tal, deixa eu te falar, tem uma carta liberada de 200 mil para você fazer empréstimo. Você tá liso igual coco. O que vai acontecer? Você vai falar, não, pode mandar, vou contratar esse empréstimo. Só que você não sabe que mês que vem vai ter 20 mil para você pagar. Então, não tome decisões que vão ocasionar você algum problema futuro. Não tome decisões hoje que vão acarretar um problema futuro para você. Toda decisão na sua vida a partir de hoje. Qual que é a dica que eu dou para você? Você precisa fazer o quê? Você precisa ter inteligência emocional, entender, levar para sua casa a proposta e no dia seguinte voltar para dar o ok ou não.
E isso é muito interessante aqui no MDG, na mentalidade, direção e gestão, significado de MDG. Eu ensino muito isso para o empresário. Ser um empresário que tem inteligência emocional, que conheça de gestão e tome decisões para poder escalar a sua empresa. Lembrando você mais uma vez, toda última segunda e terça-feira do mês a gente tem o método Destravar da Gestão aqui. Se você quer saber um pouco mais do que se trata esse programa, que vai fazer você escalar, que nós temos quase 50 turmas já, clica no link aqui do vídeo abaixo e venha participar comigo. Obrigado por esse vídeo, eu tenho certeza que vai impactar muito você e fique ligado aos próximos, porque eu tenho certeza que vai fazer você tomar decisões inteligentes na sua empresa.